Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Articulamente. Hoje, para participar do nosso podcast, nós temos aqui o Dr. Eduardo Selbach, ele que é médico especialista em urologia, né? Ele é especializado em terapias avançadas de próstatas, incontinências, disfunções eréteis e ainda, além de tudo isso, ele é especialista em cirurgias robóticas. Para nos acompanhar nesse bate-papo, né, nós temos aqui o fisioterapeuta que trabalha com disfunções pélvicas também, né, Ramiro Gutierrez. Sejam bem-vindos. Eduardo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, como que iniciou essa caminhada, como que você escolheu ir para esse lado da urologia, né? Bom, antes de mais nada, bom dia, muito obrigado pelo convite, João, Ramiro, prazer estar aqui com vocês. A urologia, na verdade, é uma área dentro da medicina muito fascinante, porque ela reúne especialidades clínicas, de análise clínica, de tratamentos sistêmicos e análise e também tratamento cirúrgico. Isso é muito atrativo para o estudante que está dentro da especialidade, que a gente consegue ver uma abrangente área dentro da medicina. Urologia tem então esse encanto. Mesmo na faculdade eu já tive contato com cirurgias urológicas, com a matéria, com a disciplina. Acabei me encantando, acabei sendo monitor da disciplina durante a faculdade, assim por diante. E é uma decisão que eu acho que foi bem tomada, que eu não me arrependo em ter decidido por essa área. Você, Ramiro, como é que você foi parar nessa área da fisioterapia pélvica? Então, bom dia primeiramente a todos e mais uma vez aqui participando do podcast, né, Articulamente. E então, assim, depois da minha formação, estou como fisioterapeuta, né, tendo visto que já tenho uma formação anterior na área de engenharia, né, eu sou engenheiro eletricista de primeira formação e a segunda de fisioterapeuta, né. Eu já vinha acompanhando por causa da clínica, né, essa necessidade de ter isto também atuação na área da saúde do homem, não só da mulher, mas também do homem. E uma vez que eu já estando na faculdade também tive essa interação e fui me integrando mais. Depois comecei a me preparar, especializar e fazer os cursos necessários para poder fazer os tratamentos e atendimentos, né? E como o doutor Eduardo falou, é uma coisa apaixonante, né? Uma coisa que quando você se integra e você verifica que tudo isso faz com que a pessoa também ganhe qualidade de vida, ganhe uma reinserção até em atividades que ele eventualmente deixa de fazer, você fica assim muito realizado, né? São desafios e cada paciente é um desafio, cada paciente vai te levar a uma conduta muito interessante e que te leva a um permanente estudo, não é uma coisa que você vem e fez e parou. Não, cada paciente te traz diferentes maneiras de você abordar e inclusive pesquisar mais. E isso é fascinante nessa área, né? Em todas as áreas da fisioterapia, mas especialmente na pélvica. E indo mais pelo lado masculino, uma coisa que me envolveu mais pela necessidade de termos profissionais atuantes nessa área, que hoje em dia, no caso daqui, por enquanto, né, e acredito que isso vai ser um motivo para outros colegas entrarem na área, promovermos esse tratamento pela quantidade de pacientes que ainda precisam desse auxílio, precisam dessa ajuda. Se tem uma barreira, né? Porque quando nós falamos principalmente voltado mais para homens, né? Existe essa negligência de cuidados, né? Porque quando a gente, por exemplo, a gente fala de incontinência, a gente já pensa em mulheres, né? Mas o homem, ele também acaba tendo esses sinais, entre outros, né? Além das disfunções eréteis e outros sintomas, né? Mas quando se fala de incontinência, é claro que é menos comum, eu acredito, que em homens, né? Mas existe também esses casos, né? Assim, sem dúvida, o homem, de maneira geral, procura menos o cuidado da saúde do que a mulher, isso é sabido. Às vezes tem maior resistência a procurar o médico, demora o seu tratamento, isso pode comprometer também o resultado lá na frente. Certamente tem, a gente tem vários pacientes, causas diversas, de pós-operatórias, produções da bexiga, alterações musculares. E assim, o que é importante, e o Ramiro pode afirmar, é que sempre existe uma maneira de melhorar um tratamento e deve sempre procurar auxílio médico. E uma pergunta assim que sempre, não sei se é uma coisa cultural nossa, né? Mas uma coisa que eu andei pesquisando, né? Que as pessoas entendem como a parte da urologia é para homem. Isso realmente é só para homem ou acaba também englobando algumas situações em que as mulheres também podem ser atendidas, né?
Essa pergunta é bem frequente, sabe, João? A população, de maneira geral, tem. Na verdade, 40% da nossa população de atendimento são as mulheres. A gente atende muito incontinência urinária, abordou aqui em mulheres bastante, atende infecções urinárias no público feminino. As mulheres também desenvolvem tumores nos órgãos geniturinários que a gente trata, rim, bexiga, cálculo renal. Quer dizer, é uma população que também tem um apelo urológico muito grande. De maneira que 40% do nosso público, nossos pacientes são mulheres. Quando a gente fala de incontinência urinária, né? A incontinência, ela é um sintoma? Ela é uma doença? Onde que ela se classificaria e entraria isso? O que que leva à incontinência, principalmente em homens quanto em mulheres, né? Então, ela pode ser ambas, sabe? Ela pode ser tanto uma consequência de uma doença, o povo mais conhecida que a gente escuta, as mulheres falarem que está com bexiga baixa, tem uma distopia do assoalho pélvico. Isso seria como consequência a incontinência. E muitas vezes ela é um sinal de alerta também para algumas outras doenças, infecções urinárias, às vezes lesões vesicais, ou lesões neurológicas, que também podem levar à incontinência. E precisa ficar claro, portanto, nunca é um sintoma normal, natural da mulher em qualquer idade, mulher jovem, na idade mais avançada. Sempre deve ser pesquisado. Agora a gente falando um pouquinho, né, de Novembro Azul, né? É impossível a gente acabar entrando nesse mês e não falar um pouquinho sobre a próstata, né? O doutor puder explicar um pouquinho pra gente o que que é a próstata e qual que é a função dela dentro do nosso corpo para depois a gente ir desenrolando o resto, né? Tá? A próstata, ela é uma glândula, tamanho normal, ela tem mais ou menos a dimensão de uma noz, ela fica logo abaixo da bexiga, circundando a uretra, e ela tem por função liquefazer o líquido seminal. Perdão. Ela ajuda na maturação, na nutrição dos espermatozoides, ela liquefaz o líquido seminal. Essa é a função primordial dela, né? Claro, como sabemos, ela pode ser sede de uma série de problemas que deve ser sempre acompanhado no adulto. Quando a gente inicia com as funções da próstata, já começa dando sinais? Como que a gente consegue fazer esse mapeamento, né? A pessoa ela desconfia, ela sente dores. Como que o homem ele consegue perceber isso? A próstata, então, ela pode ser é, alvo de vários tipos de morbidades. Assim. Se ela crescer demais, se a próstata é muito crescida, o homem vai começar a ter dificuldade para urinar, né? O jato de xixi começa a ficar fraco, tem que fazer força, acaba levantando muito à noite. Se ela estiver inflamada, que a gente chama de prostatite, que é uma infecção, pode ter ardência para fazer xixi. Agora, o que mais preocupa, claro, é o câncer de próstata, que é uma doença muito prevalente nos homens de maneira geral. Se estima que 1 a cada 6 homens, no decorrer da sua vida, vai desenvolver o câncer de próstata. Quer dizer, é muita coisa. Esse é o alvo principal das campanhas do Novembro Azul, a qual a gente procura identificar de maneira precoce o câncer de próstata para que a gente consiga tratar, curar e ter sua vida normal. Quando o paciente ele te procura na clínica, no exame clínico você já consegue ver se tem algum sinal de alteração ali, né? Perfeito. Muito importante que o homem faça sempre. O binômio é o PSA, que é um exame do sangue, investigar a próstata em si. Também o toque retal, que deve ser sempre realizado concomitantemente, né? Atualmente se indica que todo homem a partir dos 50 anos deva fazê-lo, e aqueles da raça negra que têm um risco maior para câncer de próstata ou histórico familiar de câncer, aí sim fazê-lo a partir dos 45. Anos mais cedo. Uma coisa interessante, João, nessa toda essa questão é sobre os sintomas que né, estava sendo estou comentado e ver como que a questão não é normal. Por exemplo, assim, eu pessoalmente eu também me aproximei do meu cuidado de saúde do homem quando eu percebi que meu jato ele começou a ficar fraco. Então, isso, não, tem alguma coisa que não é normal. Eu entendia meu corpo, né? Aí eu me aproximei também a ver a minha saúde. Então, assim, não é normal da noite para o dia, dependendo de um intervalo de tempo muito curto, você começar a ter alterações de micção. Já é um sinal.
de que alguma coisa não está certa. Assim como quando as mulheres têm aquele slogan que não é normal perder xixi quando tosse, né, quando ri, no homem uma coisa similar tem que ser. Inclusive esses sintomas, né? Agora na questão de micção já leva, alguma coisa está errada, alguma coisa pode estar acontecendo ali, né? Então, alguns pequenos sinais já podem levar, inclusive, até prevenir futuros eventos adversos. A frequência muito seguida ao banheiro, né? Praticamente intervalos de meia hora, às vezes menos, especialmente quando ingere outras bebidas que são mais irritativas, né? Isso também são sinais de alerta. Então, tudo isso, assim como pessoas, tem que nos levar a dizer, não é normal. Eu vou ir procurar uma ajuda médica, né, para ver se vai ter um tratamento, o que tipo de tratamento, seja conservador, medicamentoso, enfim, mas pelo menos dar esse início. O próprio homem ir atrás desse, né, querer saber o que está acontecendo, até para prevenir precocemente alterações maiores em relação à próstata, que é o caso, né? Como tudo no corpo, né? Quanto antes a gente encontra, né? Mais fácil é o tratamento, né? Mais rápido, mais tranquilo é, né? Do que a gente deixar uma próstata chegar a ela crescer e depois querer tratar, né? Quando a gente fala dessas alterações de câncer de próstata, ela está relacionada com genética ou ela não tem assim uma correlação com algum outro ou alguma causa específica, né? A hereditariedade é muito importante. Se o indivíduo tiver um parente de primeiro grau câncer de próstata diagnosticado, esse indivíduo tem uma chance 2 vezes maior de ter o câncer do que a população em geral. Se tiver 2 indivíduos já diagnosticados, essa chance é 5 vezes mais que a população em geral. Quer dizer, é muito marcante a hereditariedade. Existem síndromes genéticas que favorecem alterações eh, concomitantes com alterações genéticas para câncer de mama e assim por diante, mas, claro, não necessariamente isso é indicado que tem que ter histórico familiar para que venha desenvolver um tumor. A gente, a gente não, né? O doutor diagnosticou o paciente com essa alteração, esse câncer na próstata, né? Qual que seria a primeira medida a ser tomada? É um tratamento medicamentoso? É cirúrgico? Quando que a gente lida com cada situação? O câncer da próstata tem uma ampla gama de agressividade, desde um tumor que a gente consegue diagnosticá-lo muito indolente, que tem uma agressão muito fraca, até tumores extremamente agressivos, que já metástases espalham pelo corpo. Depende muito da fase do diagnóstico. Aqueles tumores que a gente diagnostica muito precocemente, são, claro, a maioria, quase totalidade, todos curativos com tratamento, com seja cirurgia, radioterapia. É importante também que existem tumores tão indolentes ou tão, entre aspas, assim, pouco malignos, eles vão conviver com o indivíduo, e às vezes o resto da vida desse paciente, sem lhe causar nenhum mal. Tumores que a gente pode simplesmente acompanhá-lo no decorrer do tempo e se eles alterarem as características, daí sim tratar. Então, é importante frisar isso que muitos pacientes não procuram auxílio com medo de ter uma doença que vai levar a alguma mutilação ou sequela debilitante, mas muitas vezes, ou mesmo, melhor dizendo, na maioria das vezes, tumores que a gente consegue lidar muito bem com o tratamento. E essas alterações na próstata, elas também podem atrapalhar na hora da relação sexual ou na própria disfunção erétil, né? Isso como que tem essa relação uma coisa com a outra? Então, se a próstata tiver uma inflamação severa, ela pode alterar no desempenho. A disfunção erétil pode ter alterações ejaculatórias também que preocupem o casal. Então, é uma causa sempre a ser pesquisada também em queixas e Porque quando a gente fala de disfunções eréteis, né, a gente procura lá no Google, tem várias coisas, né? Então, uma das coisas que eu fui pesquisar para fazer esse podcast, né, é sobre causas psicológicas, causas mecânicas, né? Como que a gente tem essa relação? assim, ó, se tratando de desempenho sexual, fatalmente o indivíduo sempre leva uma carga psicológica junto, especialmente quando tem uma falha prévia. O que a gente deve fazer no consultório médico é tentar é, designar o que é propriamente psicológico e o que é orgânico, fisiológico. Aí a gente lança a mão de uma série de exames hormonais, metabólicos, funcionais, conseguir otimizar o desempenho desse.
a mudança de testosterona, né? A gente faz o exame lá e a gente vê que a testosterona está alterada. Isso tudo pode estar relacionado com tudo isso que a gente tem falado, com a próstata, com a disfunção erétil, com até a própria o prazer sexual, né? Perfeito, João. É uma causa cada vez mais diagnosticada no dia a dia do consultório, né? Baixa hormonal. Antigamente se comentava em andropausa nos indivíduos de maior idade. O termo mais correto é deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Mas é uma causa, felizmente, reversível, problema sexual e não só sexual, mas também de indisposição, dificuldade laboral, de concentração, de perda de energia, força, algo que deve ser sempre pesquisado em indivíduos, e sobretudo naqueles mais velhos, né? Ô Ramiro, e uma das coisas que a gente acaba observando na clínica, né? Claro que não é a minha parte específica, mas a gente acaba observando muito. Como que as pessoas que passam por trauma, estresse, eles vêm com uma musculatura totalmente alterada, né? E muitas vezes isso acaba prejudicando, né? Assim, desde o início do tratamento, que muito se vê é o início, né? Seria a propriocepção, o conhecimento do que seria o assoalho pélvico, né? Muitas pessoas desconhecem, acredito que uma proporção de 10, pelo menos 6, tá? Tem uma leve noção daquilo que seria o assoalho, e que desconhecem praticamente são 5, é a metade. Posso estar sendo até um pouquinho assim generoso com a estatística, tá? Mas quando você, ou quando eu pego o indivíduo ou o paciente para ele me mostrar o que ele entende por assoalho pélvico, depois de ter mostrado para ele a estrutura muscular, ele realmente tem dificuldade até em entender o que eu preciso ter de funcionalidade no assoalho, conversando, dialogando, fazendo aquela abordagem de propriocepção, que é a primeira básica para todo paciente, Vê que existe aquilo, né? eles dizem realmente que existe um músculo, um grupo de músculos, ligamentos, que é o assoalho pélvico. E a função deles, vou explicando no tratamento, a parte de continência fecal, continência urinária, disfunções sexuais, né? As disfunções anorretais também. Por quê? Porque, como o doutor bem falou, muitas vezes a gente vai pela incontinência urinária, mas não podemos descartar que possa vir de uma decorrência de uma incontinência anorretal. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Por isso que no tratamento conservador, a gente aborda todo o assoalho com as partes do períneo também para poder fazer toda a avaliação e deixar ele funcional. Essa parte talvez é a mais complexa no nosso tratamento, assim como fisioterapeuta. Por quê? Porque fazer a propriocepção, a gente até consegue até na hora, porque conseguem verificar a contração e relaxamento do músculo, especialmente talvez nunca tenha entendido, e quando se associa com um biofeedback, ele fica melhor, né? Agora, começar a fazer ele funcionar corretamente, aí começa o trabalho realmente de ele ter aquela coordenação, aquela resistência, né? E aquela potencialização para que ela fique saudável. Sabemos que o envelhecimento é um dos fatores que vai tirar isso, mas não é o que motiva a pessoa começar a ficar assim, começar a parar de realizar suas atividades. Muitas pessoas param de caminhar ou correr por incontinência porque não têm um conhecimento que é o exercício que vai levar eles à manutenção. E eles acabam fazendo o caminho contrário, Acaba né? virando uma roda de rato, Uma né? Porque roda. ele não corre porque ele tem incontinência. Aí o músculo enfraquece mais, de forma geral. Ela muitas vezes acaba se privando de algo que ela gosta, que é atividade física, né? Exato. Porque se ela pensa, imagina, uma caminhada já acontece isso. E se eu for pra academia e fizer um agachamento? Inclusive até da parte familiar, se privam de algumas situações exatamente por terem essas incontinências. Mas, obviamente, uma vez que vem ou preventivamente ou depois de alguma cirurgia, né, ou de algum encaminhamento pré-cirúrgico, a gente trabalha exatamente todo esse fator psicológico também e motiva ele a que não precisa deixar de fazer suas atividades. E uma coisa que eu preconizo muito do início do tratamento, a atividade física. Esse vai ser o final do tratamento.
Não vai adiantar fazermos todo aquele, vamos dizer assim, às vezes receita de bolo, né? Aquele protocolo, faço isso, faço aquilo, depois passo aqui, todas aquelas fases, se no final ele vai sair e pronto, acabou. Não, não acabou. Pelo contrário, ele tem que ter uma manutenção da atividade mínima para que tudo fique funcional, para que tudo fique saudável. Então, a atividade física é o final do tratamento, mas é o percurso dele pelo resto da vida. Aliás, de todos nós, na verdade, né? E aproveitando esse gancho, né, eu vou até compartilhar um caso que eu tive, né? Uma paciente me procurou com dor lombar abaixo da lombar ali, né, bem na região de sacro. Já fazia algum tempo que tinha, procurou vários profissionais. Aí quando o paciente fala, eu já fui em várias pessoas, você já você dá um passo para trás e tem que olha com um todo, né? Não é uma coisa simples, Não né? é uma coisa simples, né? E comecei a conversar com essa paciente, ela não me deu muitas informações que iria ajudar no caso dela, né? Mas com o tempo eu fui conversando com ela e deu assim a entender que ela passou por um caso de abuso, né? E isso mais pra frente a gente conseguiu, acabou encaminhando ela para um psicólogo, né? E a gente existia uma peculiaridade muito forte. Ela não conseguia contrair a musculatura do abdômen, provavelmente do assoalho pélvico. Claro que não é minha área, a gente acaba não avaliando, né? Porque é algo mais invasivo. Então tem que ser feito mais individualizado, né? Mas eu acabei encaminhando essa pessoa para uma fisioterapia pélvica, né? Que é uma colega. E realmente, ela não tinha nenhuma contração. É como se o músculo desligasse por causa daquele trauma. E, claro, não ia ter fisioterapeuta que resolvesse o problema dela, porque ela primeiro tinha que resolver o trauma e depois ela junto com isso, ela teria que ir pra fisioterapia pélvica, porque o problema dela não era na lombar, era só um reflexo, né? E junto com tudo isso, Ramiro, tu comentou sobre o biofeedback, né? Tu poderia explicar pro nosso pessoal de casa o que que é o biofeedback? O biofeedback é uma técnica, né, de treino, tá? Ele vai fazer o treino da musculatura do assoalho pélvico e onde o paciente ele vai poder visualizar o grau de força, né, em diferentes níveis e como que ele está trabalhando a musculatura. É muito engraçado porque quando as pessoas inicialmente começam esse treino, tá? Elas ficam assim. Eu não sabia que eu conseguia controlar o músculo, né? É como levar uma carga, né? Só que não tem carga ali, ele mesmo está fazendo a contração. E o controle, a resistência que ele tem que manter, dá para ver, disse o doutor, estou desculpas, mas é muito complicado. E a gente sabe que é complicado. Por quê? Porque nunca foi feito, né? Eu mesmo, né? Eu falo, comento com eles que no meu treino, né, que eu tive, para mim foi difícil, né? Eu me considerando pessoa saudável, foi difícil. Então imagina para quem vem com uma disfunção, Aprendizado novo, né? é um Diferente. aprendizado, é um reaprender mesmo, né? Então é uma técnica que auxilia a reabilitação do assoalho pélvico como treino, tá? Ele não vai ter carga, tanto porque isso é um retorno, tá? Mas ele é muito bom, muito poderoso, até cria a propriocepção, ele dá as informações sobre a resistência, né? A coordenação é muito difícil, mas graficamente dá para verificar como está o nível de contração e relaxamento, que é um assunto muito importante que eu bato na tecla é o relaxamento do assoalho pélvico e outros músculos associados que vão proporcionar uma melhora no que seria a funcionalidade de contração, porque ele pode contrair, mas se ele estiver hiperativo não adianta, ele vai fatigar. Então são assuntos que eu trato com os pacientes e explico para eles o que cada situação conlleva e como o gráfico tem que ficar bonito, vamos dizer assim, né? A subida bem, a descida bem e o que cada curvinha representa no movimento do músculo e como ele está ficando, né? E dependendo disso, a gente vai mudando, né? A terapia, ajustando a cada paciente. O que precisa mais, de repente, mais liberação miofascial, de repente precisa mais reforço. Só que eu não posso ir de um passo para o outro enquanto não tiver uma coisa bem definida. Propriocepção, coordenação. Se eu não tenho isso dali bem definido, a propriocepção é o mais rápido, a coordenação que é o mais dificultoso. Mas uma vez conseguindo, e eles ajudando, a parte de reforço
E resistência Acaba sendo consequência daquela acaba própria sendo ativação, consequência. né? E aí que vem a eficácia do tratamento mesmo. Legal. E o biofeedback, ele é incrível, né? Porque a tecnologia, ela tá aí para nos ajudar, né? Depois a gente vai falar das cirurgias robóticas, né? Mas o biofeedback, hoje nós temos atividades lúdicas, jogos, desenhos, que a gente acaba sendo guiado pelo eletrodo, né? Conforme a musculatura contrai e relaxa. Uma das coisas, doutor Eduardo, que a gente acaba vendo muito é uma confusão em relação às dores lombares e cálculo renal, né? Por que que existe essa confusão? O paciente às vezes, tô com dor nas costas, mas aí você vê, não é uma dor nas costas, né? Não, realmente é bem comum, João, bem comum. A gente associa muitas vezes qualquer lombalgia com cólica renal, né? E vice-versa. Já vi também pacientes que foram no ortopedista com cálculo renal, com cólica típica, e retornaram ao consultório. Não, doutor, achei que era também uma dor muscular, mas era um cálculo renal. São dores que são, muitas vezes que são semelhantes. A localização lombar alta confunde com rim. Também a questão, às vezes, que o paciente associa com alguma mobilização, com isso que fez, possa ter deslocado a pedra e acaba confundindo. E é fácil a gente conseguir diferenciar com o exame e orientar o paciente. Essa pedra, ela é causada por causa de alimentação? O que é isso, né? Porque a gente vive num país em que o pessoal fala, toma Coca-Cola que resolve. Eu não recomendaria, né? Não vai resolver e vai trazer outros problemas ainda. Mas, bom, na verdade, o cálculo renal, até 20% da população adulta pode desenvolver, quer dizer, também muito prevalente. Tá? E o cálculo renal ele é formado, tem hereditariedade também, tem histórico familiar também, tem um risco maior. E a questão dietética é fundamental. Aquele indivíduo que se hidrata pouco, tem uma dieta rica em sal, aqueles que têm uma dieta hiperproteica, muita carne, são mais propensos a desenvolver cálculo renal. Realmente, no nosso país também, que pouco sol, a pessoa acaba esquecendo de se hidratar, especialmente no verão, acaba desenvolvendo mais cálculo. E quando a gente fala ali uma das coisas que a gente vê muito é os nossos pacientes com problema de diabetes, né? As pessoas, elas acham que é só a minha diabetes tá alta, né? Elas não entendem quantas consequências isso pode trazer para o nosso corpo. É claro que talvez ali no início ela não vai sentir tanto, né? Mas a tendência é conforme a gente vai entrando num sedentarismo, numa alimentação que não é adequada, digamos assim, né? Não tão nutritiva, né? Como que isso pode afetar nessa questão do nosso corpo na parte da urologia, né? Diabetes, na verdade, é uma das doenças mais traiçoeiras que existem. O diabetes ele vai ocasionando lesão vascular, neuronal em diversos órgãos do corpo. Na urologia não é diferente. Muitas vezes a gente acaba diagnosticando alterações glicêmicas nos nossos pacientes por uma disfunção erétil, por exemplo. Uma causa muito comum relacionada ao diabetes. Também pode levar em graus severos a insuficiência renal, uma malfiltração néfrons, glomerular. Quer dizer, faz parte do screening habitual do indivíduo, do check-up de saúde, sempre controlar os níveis glicêmicos, porque uma doença que se não for tratada ao longo da vida certamente causa problemas. O próprio Ramiro ele falou, né? A atividade física, ela muitas vezes ela é indispensável, né? Porque as pessoas acham que vou pra academia para virar bodybuilder. Não. Academia é qualidade de vida. Mesmo se você for treinar consecutivo todos os dias, você não vai ficar daquele tamanho. A não ser se você não fizer uso de hormônios, esteroides, você não vai conseguir ficar daquele jeito, né? As pessoas não entendem que a atividade física ela é para organizar o nosso corpo, né? Então, até se o Ramiro puder falar um pouco, se tu tem algum caso, algum relato de pessoas que tiveram até mesmo câncer de próstata, como que essa atividade física ela influenciou na vida deles, na qualidade de vida? Ah, sim, perfeito. Isso bem colocado, porque muitas pessoas confundem atividade física com logo fazer uma academia, musculação, se inscrevem em diferentes, né, a natação, né, e a gente sabe que a natação deixa o assoalho pélvico hiperativo, né, então aí não é que significa que não possa, pode, mas depois vai ter que fazer
alguns exercícios específicos para contrarrestar a hiperatividade, né, no assoalho. Tem um caso, sim, na verdade, todos os casos, como já preconizo a questão da atividade física e direciono, porque é importante fazer isso também, né? O que acontece? Muitos deles deixaram de ter alguma atividade física. Caso muito recente de um paciente que ele fazia suas caminhadas, corridas, né? E ele deixou de fazer isso exatamente por ter um problema de próstata e passar por a cirurgia robótica e depois mais um tratamento, radioterapia, se não me engano, tá? E eu sugeri ele, volta à caminhada em pequenos percursos, porque você vai reativar esses movimentos musculares, tá? Quando o homem fica em pé ou caminhando, ele já está trabalhando o assoalho, né? Em pé, então, um homem que gosta de ficar em pé, ele está com hiperatividade do assoalho pélvico, né? Volta aos poucos, você vai aumentando isso pouco a pouco conforme fizermos o tratamento, certo? Aí vem as privações de carregar um neto, de acompanhar em festas, poder comer, poder beber, vai se privando. E você vai aos poucos. Precisa voltar tudo, mas aos poucos. Você está conhecendo o seu corpo agora, você vai aos poucos. O que vai te ajudar é essas pequenas caminhadas e um momento, se você sentir segurança, porque o que eles mais sentem se falta essa segurança, aí você começa a fazer um trote. Mas eu não estou pedindo para correr, não é 5K, não é 10K. É no limite da tua capacidade e é o suficiente. Precisa entrar em corridas que vão exigir, vão, pelo contrário, vão fatigar o teu corpo. Né? E foi um resultado muito bom, porque a pessoa voltou às suas atividades, teve sua continência fecal e urinária controladas, voltou a participar das suas atividades familiares e o mais importante, ele conseguiu interagir com os netos, que é o que ele mais queria. E como que na parte clínica essa questão biopsicossocial, né, ela influencia? Porque eu creio que hoje a gente vive numa sociedade em que ansiedade e depressão é a doença do momento, né? Que a gente acaba vendo as pessoas muito com esses problemas, né? Como que isso funciona? Ela altera nessas disfunções, ela influencia na vida do casal muitas vezes, né? É isso que o Ramiro frisou há pouco. Acho que a pessoa que está com uma dificuldade, uma incontinência, e se restabeleceu após um tratamento, acaba evitando reunião social, eventos. Isso certamente isola o indivíduo, traz depressão, ansiedade. São certamente correlatas, né? Não tem muita dúvida em relação a isso. E na Não, prática também. na prática é bem nítido. As pessoas que iniciam o tratamento já refletem essa, inclusive até diria, um certo nível de depressão ou momentos depressivos. E a gente já tem que tratar isso. Não é necessário, talvez, um encaminhamento específico, porque ele vem decorrente de uma situação. Perfeito. Não é uma alteração psicológica. Tem que saber até abordar isso, né? Quando você percebe, você pode associar, que já tive um caso também. Então, agora é um bom momento para você fazer conduta com o psicólogo. Para quê? Para, junto com isso, ajudar a teu corpo reagir melhor à situação. E já é muito diferente, que quando vem e eles começam a se isolar, é muito diferente. Aí você trabalha isso ali e eles agem bem, reagem bem, tá? O mais importante disso é a pessoa sentir confiança e segurança. E quando não tem, eu deixo bem aberto isso, meu amigo ou amiga. Fala, se não estamos evoluindo, eu preciso saber para eu mudar minha conduta. Por quê? Porque eu estou aqui para te ajudar, porque a pessoa que vai realizar o tratamento e a cura é você mesmo. Só que eu preciso do teu biofeedback. Olha assim, não me elogia só porque está tudo bem. De repente nós chegamos no fator que a gente quer e aí vamos descobrir por quê, né? É legal porque quando a gente fala de tratamento, né, a gente se forma, a gente ganha uma maletinha, né? E conforme o longo dos anos a gente vai estudando, cada vez mais é uma ferramenta nova, né? Uma dessas ferramentas que eu acabei vendo, doutor Eduardo, ali, é sobre o ultrassom focalizado, né? O que que seria isso? Poderia falar um pouquinho pra gente melhor sobre? Acho que você se refere ao Haifu, ultrassom Isso. de
O HIFU é uma tecnologia que surgiu alguns anos atrás e é muito promissora para o tratamento de câncer de próstata, né? Ondas focais para tumores localizados. Ela tem sua indicação restrita a alguns pacientes, ainda quando são tumores ainda iniciais, né? Um baixo grau de agressividade, ela pode ser usada, especialmente em pacientes mais debilitados. Também naqueles pacientes que recidivam o tumor de próstata após o tratamento radioterápico. É uma opção bem atrativa, porque é um procedimento que é feito ambulatorialmente, sob sedação. A pessoa, então, realiza o ultrassom focado naquele tumor de próstata para levar uma necrose, né? Para extirpar esse tumor. Só faz, vai embora do mesmo ato. É uma tecnologia interessante naqueles pacientes que têm uma indicação precisa. Realmente, o arsenal tecnológico, hoje para próstata, pra terapia, então ela nos dá essa ampla gama de opções. Fala aí da prótese peniana, né? É uma coisa que eu acho que ainda existe uma barreira, um preconceito, né? Isso é uma coisa que tá. Mas a gente acaba vendo que cada vez mais está aumentando isso, né? Existe uma grande procura, quando que é indicado, como que funciona isso, né? Bastante, bastante, João. Certamente não é algo que os homens comentam na roda entre amigos, vou botar uma prótese, vou fazer isso. Mas olha, com certeza você cruza diariamente com alguém que tem prótese peniana. Isso é muito comum, tá? A gente faz com bastante frequência. E assim, ó, recado, tão comum e é feita a cirurgia de maneira tão discreta que a gente não dá para dizer quem tem prótese ou não hoje em dia com essas técnicas mais É modernas. seguro. Muito seguro. Mesmo a companheiras, mulheres, não conseguem diferenciar um paciente que porta prótese da prótese, obviamente, daquele que não tem. Então, é o que tem sido bastante procurado. Claro, se reserva a prótese para aqueles que não respondem a nenhum tipo de tratamento, medicamentoso, injetável, etc. Mas é uma opção, dá um alento para os homens para saber que sempre tem uma alternativa. É legal porque eu tô perguntando porque eu vi uma imagem, né, uma ilustração lá no teu Instagram. Eu vou deixar o teu Instagram pro pessoal ali do podcast depois poder acessar e ver. Tem bastante posts interessantes, né? Então, eu achei muito interessante, porque realmente é algo muito bolado, né? É uma coisa que acaba, querendo ou não, acaba reativando a vida daquela pessoa sexualmente, né? Não, perfeito. É isso aí, que a saúde sexual também é uma saúde do casal, né? Não é só para o homem, para a mulher também. O relacionamento é muito importante. Então, a gente tem que sempre procurar alternativa de vida, né? É... Cara, Passa rápido. passa rápido, Passa né? rápido. Eu gostaria de falar um pouquinho ali sobre aquela. Como é que é sobre a hiperplasia da próstata lá? Eu vi que tem um equipamentozinho, não sei se é iTind que vocês falam. Se o iTind, isso, para obstrução, né? Como que funciona isso? O iTind é um dispositivo que veio junto com uma série de outros dispositivos que a gente chama de minimamente invasivos para tratamento da hiperplasia, para HPB. O iTind talvez seja o menos invasivo de todos. É um dispositivo que a gente introduz pelo canal da uretra, do xixi do homem, né, pelo pênis. Isso é feito com sedação também, ambulatorialmente, isso demora 15 minutos. A gente coloca um dispositivo que ele vai abrir a uretra prostática, vai ampliar a próstata, fica interno, o paciente não sai nada externamente ao corpo do paciente. Depois de 7 dias, a gente retira esse dispositivo, que ele vai causar uma abertura, ele vai seccionar a próstata em 3 pontos, e isso faz com que o indivíduo consiga urinar melhor, evite cirurgia, tratamentos prolongados e mais debilitantes. É uma ótima alternativa. E o interessante é que a maioria desses procedimentos, né, é uma recuperação muito rápida, né? Ótimo. Em relação assim a qualquer outro tipo de cirurgia, a gente pegar uma cirurgia ortopédica, neurológica, qualquer outra disfunção, né? A gente tá falando aí de 6, 8 meses, a maioria das vezes, né? E É, esses, nós somos privilegiados na urologia, a gente tem essa vantagem, né? até mesmo agora que estava dando uma olhada sobre a própria vasectomia e a laqueadura, né? E tanto a questão das indicações mudou, né? Eu vi que antigamente era 25 anos, né? Perfeito, é. Isso reduziu, né? Agora os indivíduos eles não precisam também mais do consentimento do cônjuge, manifestando interesse próprio já é possível que seja feito. Antigamente os convênios exigiam uma avaliação psicológica para tal, também não precisa. Quer dizer, ficou muito mais simples, menos complexo fazer o procedimento. A própria questão de muitas vezes poder ser reversível, eu acho que facilita também essas tomadas de decisões, né? Sim, sim, é uma vantagem também, ainda que
Deve ser sempre frisado que não é um procedimento 100% garantido para reversão, é algo bem delicado, sabe? O paciente tem que estar bem consciente, sabendo o que quer na ocasião, mas a reversão é possível, só que é um processo muito mais complexo do que a própria vasectomia. E porque quando a gente fala dessa questão, né, da vasectomia, laqueadura, né, sempre o homem que empurrar para a mulher, né? Mas para a mulher é muito mais difícil essa cirurgia do que para o próprio Muito mais homem, complicado, né? não tem comparação, João. Para a mulher é uma cirurgia pélvica que pode dar aderências, dor crônica, complicações, que eu já vi algumas graves, inclusive, complicações graves para laqueadura. Enquanto no homem, com anestesia local, demora 5 minutos, só faz, vai embora no mesmo ato. É incomparável o grau de agressão a uma laqueadura e uma vasectomia. Positivo, inclusive até para reabilitar é muito mais tranquilo para um homem, né? E que, embora que eles não são encaminhados, mas eles podem vir a ter uma disfunção e já logo procurar. Oh, antes da vasectomia, eu tinha mantido um rendimento melhor e agora não. Então, na verdade, ele já tinha antes, só Sim, que sim, não ficou perfeito. evidente. Aí depois ficou evidente. Então, olha só como são as coisas. Aquele mito, né? Não faz vasectomia porque senão acabou o mundo. Você não vai ter o mesmo desenvolvimento. E é tudo isso, na verdade, ele evidencia que você já tinha algum problema. Então, pronto. Vasectomia é o gatilho, vai lá, trata, vai reabilitar bem, vai recuperar bem. Não tem Resolve e aquele acabou, né? negócio. Exato. E a mulher não, olha só a agressão, né, estrutural que tem. Então, para arbitrar, você precisa mais trabalho, vai ter provavelmente a futuro, né? Possa ter algumas outras intercorrências que também vão levar a um tratamento. Então, é mulher mais agressiva. E, se não me engano, acredito que a procura por vasectomia tem aumentado. Gostou bastante. Não, perfeito, Ramiro. A gente faz diariamente. É, talvez a cirurgia de consultório que a gente mais faça, sim. Agora, gostaria que tu falasse um pouquinho, né? Como que surgiu essa história de vocês se especializar na cirurgia robótica, né? Porque são poucos médicos que têm essa especialização, pelo menos eu acho que no estado, né? Sim, sim. Eu sempre fui fascinado pela tecnologia, de maneira geral, sabe? Quando surgiu a robótica, foi algo que, assim, revolucionou o tratamento, sobretudo câncer de próstata. Os resultados, assim, funcionais, oncológicos, isso começou primeiro no exterior, nos Estados Unidos, já demonstrava um resultado incomparável com a cirurgia tradicional, mesmo a laparoscópica. Aí, quando isso surgiu, claro, isso traz interesse. Eu falei, não, tem que aprender isso, porque isso é o melhor para os pacientes. E a gente se envolvendo nesse mundo da robótica fica ainda mais encantador. A cirurgia é muito prazerosa de ser feita, é agradável de realizar, sabe? Isso nos ajuda porque o robô ele consegue aumentar a visão do campo operatório para a gente consegue ter uma visão mais nítida das estruturas, o paciente recupera incomparavelmente melhor, ele opera num dia, no outro já está em casa, tranquilo, usando um analgésico se necessário, sabe? A gente tem resultados também funcionais de preservação da ereção masculina, da continência, incomparáveis com os da cirurgia tradicional. Então é algo que realmente me motivou a ir atrás, fazer certificação, aprender a fazer. E felizmente a gente tem feito com bastante rotina, dias com bastante frequência e os resultados têm sido excelentes. Esses equipamentos, tu já tem tudo disponível aqui em Joinville? Como que Infelizmente funciona? ainda não. Infelizmente ainda não. Quando eu comecei só tinha em São Paulo, né, basicamente. A gente ia até lá, São Paulo operar. Depois começou a se disseminar pelo resto do país. Atualmente a gente faz a maioria das cirurgias em Curitiba. A gente tem 4 indo para o 5º robô. Então, envio a expectativa é que a partir do ano que vem já tenha disponível, né? Olha que legal. Já tem espalhado bastante. E, claro, mesmo as operadoras de saúde se convenceram que é vantajoso ter o robô. Se de início ele tem um custo maior para adquiri-lo, o paciente vai ter menos complicações, vai ter menos custos de sequelas de tratamento a longo prazo. É uma tecnologia que veio para ficar, é um caminho sem volta e fatalmente todos têm que se ambientar a ela, né? Isso é bem positivo, até agregando a nível de reabilitação, as diferenças são abismais, né? Porque sem a aplicação do robô, não se sabia até a preservação das inervações, que era a preocupação, né? Perfeito, perfeito. Então, com o robô, não, realmente, há nervos preservados que dizem da continência, né? Tanto fecal quanto urinária, até evitar as disfunções, que antigamente não se sabia. Oh, cortou, cortou. O que vai dar não se sabia. E a partir dali era outra história, era outro tipo de tratamento. A Hoje gente, em dia, não. a gente não sabia nem que tinha cortado, não tinha Ex- a visão tão
boa, tridimensional que o robô tem. Hoje a gente consegue realmente visualizar o nervo, vamos fazer o que a gente chama de nerve sparing, né? Conseguir isolá-lo da estrutura que vai ser retirada do indivíduo. O Ramiro falou, ver na prática, realmente é isso mesmo. Sabia lá o que era anestesia ou quando que. Só lá na frente ia saber, né? Isso mesmo. Ramiro, mais alguma pergunta pro doutor? Ou o doutor, mais alguma pergunta pro Ramiro? Não, só mais agradecer. Eu sei que dentro da prática clínica ele também faz, né, abordagem de tratamentos para incontinência urinária, né, a parte clínica de cirurgia robótica, né, e realmente para mim é uma satisfação até iniciar uma abordagem assim com um podcast, porque muito se tem material feminino. E agora nós estamos empenhados em fazer esse material masculino e assim, fazer o mesmo slogan. Não é normal para o homem situações que muitas vezes ele não passou, especialmente que não passou. Se você percebe uma diferença, que seja um pouco assim de 1, 2, 3, 4 dias, procura um especialista, um médico. Ele vai saber encaminhar, pode vir até para fisioterapia e tirar algumas dúvidas. Com certeza a gente vai encaminhar para uma melhor avaliação, né? Porque muitas vezes eles podem até relatar aqui em se tratando de outras terapias, só tem esse probleminha. Pode fazer uma consulta conosco, fisioterapia, e a gente vai ver isso. Não, aqui eu preciso de um laudo, um detalhamento mais preciso para saber o que pode estar acontecendo, né? E a partir dali, com certeza, não só vai evitar, como vai resolver, né? Ou vice-versa, vai resolver como também vai evitar futuras complicações. E mais uma vez agradecer, doutor, realmente é valiosa a sua participação e assim esclarecimentos, e com certeza se tiverem dúvidas, que podem ter ficado dúvidas para o público, né? Acredito que vão entrar em contato pelo Instagram, ou tanto do doutor Eduardo quanto da clínica. E nós vamos estar prestes a ajudar e a ver o que podemos resolver também, né? Maravilha, e eu também agradeço a oportunidade, agradeço ao Ramiro também. A gente tem alguns pacientes em comum, tem tido ótimas respostas, só elogios ao Ramiro, aos pacientes que ele tem tratado. Então, é uma oportunidade ímpar aqui estar com vocês aqui. Agradeço e fico à disposição sempre que precisar. Muito legal. A gente que agradece, né, a presença. A gente sabe aí o esforço que é, às vezes estar aqui, né? A gente já tem todos nós temos uma rotina corrida, né? Mas é para um bem maior, né? A gente trazer essas informações para o nosso público, né? Gostaria de agradecer a Clínica Fisioform, né? Ela que oferece toda a estrutura do podcast, né? Clínica multidisciplinar com várias terapias da área da saúde, né? Eu vou deixar o site e o Instagram da clínica, né? O Ramiro, ele atende aqui na clínica, atende a fisioterapia pélvica, trabalha também com biofeedback, entre outras técnicas, né? Então, quem precisar procurar ele, pode procurar aqui. O doutor, eu também vou deixar o site da clínica onde ele trabalha, onde ele atende, vou deixar o Instagram dele, caso vocês quiserem ir lá ver os posts, tem muita coisa interessante lá. Eu olhei, gostei bastante também. E muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você passou ou está passando por qualquer dificuldade, deixe aí nos comentários. Às vezes o teu comentário pode engajar alguém a procurar um tratamento, alguma pessoa mais resistente, né? E agradeço vocês até aqui. Muito obrigado.